Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O aguilhão da morte é o pecado. E a morte não pode ter definitivamente vitória sem que apanhe o homem separado de Deus, isto é, em pecado, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, diz o profeta Isaías. Agora, isto acontece porque a lei, até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, isto para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, ouvintes, nós encontramos na carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, o documento escriturístico do que estamos citando, do que estamos vos falando. Por um homem entrou o pecado. Entrando o pecado, veio a morte. Havendo pecado, teria que haver transgressão. Daí então a necessidade da lei, para que a transgressão fosse imputada. Mas, onde houve lei, teria que haver graça, porque caso contrário, todos estariam perdidos. Havendo graça, tem que haver perdão. Havendo perdão, então vem o reino de Deus na vida do homem. Ninguém pode clamar mais. Conta-se que um homem estava escravo de um reino. Ele estava quebrando pedra com a marreta. E cada marretada que ele dava na pedra, trabalhando naquela pedreira daquele reino, ele falava:
Adão. Cada marretada que ele dava, ele falava o nome de Adão. E um dia, então, o seu senhor ficou implicado com aquilo e mandou chamá-lo em seu palácio. E disse: por que todas as vezes que você bate a marreta na pedra, você fala o nome de Adão? Ele disse, respondendo: é porque se não fosse Adão, eu não estaria aqui escravo, quebrando pedra. Então o rei disse: pois bem, você não vai quebrar pedra mais, por causa de Adão. Você vai vir a sentar comigo na minha mesa e vai ser meu substituto. Eu vou fazer uma viagem, você será o responsável por todo o meu reino. Você poderá fazer tudo o que você quiser. Você manda aqui no meu lugar. Não precisa você se preocupar com nada. Faça o que você quiser. Quantas festas você quiser. Coma do que você quiser. Dê ordem para os escravos. Bom, você será o rei na minha ausência. Mas tem uma coisa. Essa caixinha que está ali em cima daquela mesa, você não mexe nela. Você pode mexer em todas as coisas, menos naquela caixinha. Pois bem, então o rei viajou. E logo o seu sucessor, que era um escravo, até então havia sido um escravo, culpando Adão porque estava quebrando pedra, tinha tantas coisas para se preocupar, para divertir-se, para olhar, para cuidar. Preocupou-se mais com uma caixinha que o rei disse para ele não mexer. A sua curiosidade foi tanta que um dia ele não conteve. Pegou a caixinha, que mal faz? Vou apenas olhar. E quando ele levantou a caixinha, voou um passarinho que estava lá dentro. Eu não sei se ele percebeu, se não percebeu. Então nada aconteceu, botou a caixinha lá no mesmo lugar. Quando o rei veio de volta, naturalmente ele tinha uma festa para o rei. E tudo mais. Mas quando o rei foi ali ver a caixinha, disse: e agora? Você desobedeceu. Você olhou a caixinha, não? Eu tinha deixado um passarinho aqui dentro, ele não está aqui. Deveria estar, pelo menos, morto de fome, não? Não poderia ter saído se alguém não tivesse levantado a caixinha. Agora você vai voltar a quebrar pedra. Só que você não vai poder culpar Adão mais. Então você não tem mais direito de falar em Adão. Porque agora o desobediente é você. Você que desobedeceu. Você podia continuar aqui em cima, comigo, ao meu lado, comendo a minha mesa e dando ordens, transmitindo minhas ordens para os meus servos. Mas acontece que você desobedeceu. Então você não pode culpar mais Adão. Ouvintes, isto pode ser mesmo, na verdade, um conto, uma ilustração. Mas que ilustração, que esclarece tanto. Na verdade, por um homem entrou o pecado, a ofensa, mas por um homem superabundou a graça. Pelo primeiro Adão entrou o pecado e suas consequências, concluindo, resumindo com a morte. Mas, por Jesus Cristo, segundo Adão,
entrou a vida eterna. Ninguém mais poderá ser condenado por causa do pecado de Adão, mas sim por causa de seu próprio pecado, por causa de sua própria desobediência. Jesus Cristo trouxe a mensagem do reino. Veja, lei, graça e reino. Paulo disse, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo é um ministério presente. Se o pecado é presente, mas também a salvação é presente. A morte de Jesus não é apenas um fato histórico que sucedeu há quase 2000 anos. O Cordeiro está no trono, o Cordeiro sangrento. Aquele sacrifício que teve lugar há quase 2000 anos atrás está sobre o homem pecador, penitente, que tem se aproximado de Deus pela fé e tem tomado aversão pelo pecado. Portanto, ninguém está obrigado a pecar. Está sujeito, na verdade, ao pecado, às paixões, mas ninguém está obrigado a pecar. Por quê? Nós temos um Deus impecável. Ele nos mandou a salvação. Ele nos ordenou o seu Filho, vindo nele, com o seu próprio sangue, resgatar a sua igreja, comprar a sua igreja. Não há coisa melhor do que pertencer à igreja de Cristo, pertencer ao corpo de Cristo. Tire da cabeça, não deixe a sua consciência satisfeita simplesmente por pertencer a uma igreja, a uma organização religiosa, por melhor que ela seja. Não. Você só poderá ter paz se você sentir-se plenamente incluído, naturalmente agregado ao corpo de Jesus Cristo, comprado e redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma filosofia humana acerca de Deus pode levar quem quer que seja aos céus. Não, não. Nenhuma filosofia humana, por melhor, por mais bonita, por mais engenhada que seja, pode levar a quem quer que seja aos céus. Não pode levar ninguém aos céus. Tem que vir o reino de Deus. Pela graça, você resiste a Deus, vai resistindo até o dia que você o resistirá pela última vez. E a graça e o juízo têm uma divisa, uma linha apenas. Quando o homem salta para esta linha da misericórdia, para o juízo, então não há mais solução para ele. Deus enviou a sua via de escape. Pelo Espírito Santo, Ele conduziu o Cordeiro ao Calvário para derramar o seu próprio sangue, para que nós não vivêssemos hoje como miseráveis pecadores, sujeitos aos vícios, ao domínio da carne e às suas concupiscências, por isso carregados de doenças, de aflições, de pesos, de insônias, de insegurança, embora aumentando os recursos cada dia mais. Não podemos desprezar a mensagem de Deus, em circunstâncias algumas. A mensagem de Deus tem que ser posta na cabeceira de todas as coisas. É o reino de Deus em primeiro lugar. Ele não teve pena de sacrificar o seu filho.
sacrificando-se a si mesmo por nós. Por que então ele teria pena de ver esse homem, esta mulher, que pisa no seu sangue e continua nos seus credos e nos seus dogmas, ser condenado no dia de juízo? Não, se ele não teve pena de sacrificar-se a si mesmo através do Filho amado, ele não poderá ter pena naquele dia de quem quer que seja. A sua misericórdia está aqui. A pomba, o Espírito Santo, nos trouxe a grande mensagem da libertação. Isso nos faz lembrar daquela curta história que existe no livro O Declínio da Primeira Guerra Mundial. Os soldados americanos estavam no solo por causa do fogo das metralhadoras alemãs. Vocês, os que têm sido soldados, sabem o que é uma patrulha de reconhecimento. Eles já estavam escassos de munições e os alemães se aproximavam passo a passo. Sabiam que se não recebessem reforços, seriam exterminados pelo inimigo. Porém, um dos soldados recordou que tinha consigo uma pomba que era sua mascote. Sabia que ela era capaz de chegar aos quartéis generais com uma mensagem. Assim sendo, escreveram esta mensagem: estamos sitiados por forças alemãs. Se não recebermos reforços logo, ou nos renderemos ou seremos massacrados. Amarraram a mensagem numa pata da pomba e a enviaram. Tão logo que ela levantou o seu voo, os alemães se deram por conta do que estava sucedendo e começaram a disparar na pomba. Porém, ela ansiava retornar ao lar, se preocupava com sua companheira e não lhe importavam os disparos. Um dos balaços lhe quebrou uma pata, outro lhe levou parte das costas, outro lhe feriu a asa. Porém, ferida como estava, continuou subindo, até que ficou fora do alcance das balas e chegou ao acampamento com a mensagem. Essa foi uma grande pomba. Porém, ó irmão, Isaías 53 nos fala de um que desceu do lar, e tudo isso era bom. E ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. A enfermidade, as superstições, os vícios, os demônios nos tinham com a cara na terra e não havia forma de escape. A igreja havia se desviado, havia ido após coisas denominacionais, e os fariseus, saduceus, estavam lá com as suas lavagens de panelas, e a palavra de Deus ficou sem eficácia alguma. Porém, esta pomba desceu, e tão somente uma coisa tinha que se passar: tinha que haver um Redentor. Mas pensa você que, desprezando esta mensagem do Redentor, ele poderá ter compaixão maior do que esta por você naquele dia? Não, toda a compaixão de Deus se expressa através do sacrifício de seu Filho, da sua mensagem de redenção, do socorro bem presente na hora da angústia, quando o pecado tem mantido as pessoas de cara no chão, sufocadas pelos vícios, pelos temores e pela insegurança. Deus tem nos enviado a sua palavra, e ó, que desgraça é para um povo rejeitar a sua mensagem. Que isso não aconteça com nenhum de nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém.